Olha só o que dizia o personagem Tancredo no meu romance Úrsula. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos e amaldiçoa o primeiro homem que escravizou a seus semelhantes. O branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos. E não é que hoje, até que enfim, depois de tanto tempo, encontrei um poema que se parece com meus escritos. É desse menino, Castro Alves. Ele não sentiu a escravidão na pele, mas ele deve ter muita coragem para ter escrito assim esse poema. Navio Negreiro. A Voz Pode. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Menino, você ainda é jovem. Escrevendo desse jeito vai acabar tendo problemas parecidos com os que eu tive. Também gostei desse outro trecho aqui, ó. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia. Deixa-a transformar-se nessa festa em manta impuro de bacante fria. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Bom, você deve estar imaginando por que será que o nosso A Voz Pode de hoje, que é sobre essa romancista incrível, Maria Firmina dos Reis, começou também citando trechos do célebre poema Navio Negreiro de Castro Alves. Mas calma que eu vou te explicar. A gente fez isso para você imaginar as conquistas dessa mulher, que é considerada a primeira romancista brasileira. Isso porque ela publicou seu livro mais importante, chamado Úrsula, mais de 20 anos antes da primeira publicação do famoso poema de Castro Alves. Incrível, não é? É, só que infelizmente pouca gente sabe disso. Olha só. Olá, estamos aqui na rua e vamos entrevistar algumas pessoas para ver se elas conhecem Maria Firmina dos Reis. Vamos lá? Oi, por favor, só um minutinho. Por acaso você sabe quem foi Maria Firmina dos Reis? Quem? Maria Firmina? Não, nunca ouvi falar. Ok, obrigado. Oi, senhora. Por favor, a senhora conhece uma escritora chamada Maria Firmina dos Reis? Como é que é? Dos Reis? Acho que nunca li nada dela, não. Ela escreveu o quê, hein? E se eu disser que ela foi a primeira romancista do país e conseguiu publicar seu primeiro livro, Úrsula, em 1859, mesmo sendo filha de uma escrava alforriada? Tá brincando, não acredito. É, e ela ainda publicou poesias, contos e foi compositora, musicista e professora. Tudo isso em pleno período de escravidão no Brasil. Nossa, que orgulho, hein? Eu não sabia que a primeira romancista do Brasil era uma mulher preta. É isso mesmo? Sim, e é bom lembrar que a abolição da escravatura só foi acontecer em 13 de maio de 1888, ou seja, quase 30 anos depois dela publicar esse primeiro livro. E essa Maria Firmina maravilhosa, ela era de onde? Maranhense, de São Luís. E como professora, ainda fundou e lecionou na primeira escola mista do Brasil. Mas isso devia ser muito ousado para a época. Minha mãe não estudou em escola mista e essa mulher já fazia isso mais de 150 anos atrás. Pois é, a nossa entrevistada tem razão. Ela era mesmo muito, mas muito à frente do seu tempo.
Nessa época, no século XIX, as mulheres dependiam de autorização dos homens para tudo, inclusive para estudar. Escola mista, então, esquece, simplesmente não existia. Mas vamos conhecer um pouco mais dessa maranhense moderna e revolucionária? Maria Firmina dos Reis era filha de Leonor Filipa. Só que o nome do pai não consta na certidão de batismo e nem a data do nascimento. Ela ficou órfã aos 5 anos e foi morar em São José dos Guimarães, que é um pequeno município de Pernambuco. Ela morou com uma tia materna, que tinha mais recursos financeiros. Foi assim que ela pôde ter uma educação de qualidade, coisa que não era comum para as mulheres da época, e muito menos para os descendentes de escravos. Com 25 anos de idade, Maria Firmina concorreu e foi aprovada em um concurso para se tornar professora. Ela exerceu essa profissão durante 34 anos. Mas antes de se aposentar, ela fundou, no município de Massaricó, a primeira escola mista e gratuita que se tem notícia. A escola ficava na propriedade de um senhor de engenho. E ela ia para lá toda manhã, subindo num carro de boi e lecionava para todos e todas. Para as filhas do senhor de engenho, para alunos que ela mesma levava e para vários outros que não tinham condições de pagar. Maria Firmina foi uma precursora do feminismo no Brasil. E ela também era uma abolicionista. Além do romance Úrsula, que foi o primeiro livro onde a comunidade negra teve voz e apareceu retratada nos personagens, ela também publicou novelas, contos, poesias, músicas. E foi na revista Maranhense que Maria Firmina publicou um conto chamado A Escrava, onde ela descreve o sofrimento dos escravos causados por castigos físicos, pela falta de liberdade e, principalmente, pela separação entre mães e filhos. Vamos ouvir um trecho dessa obra na voz de um de seus personagens, uma mulher abolicionista. Mas a escravidão é necessária. A senhora é abolicionista. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela nasce a decadência do comércio. Porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro. O seu trabalho não é indenizado. A senhora quer que se indenize escravos? Da escravidão nos vem a degradação e a vergonha, porque não podemos encarar as nações livres de fronte altiva e desassombrada. E é por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós aqui presentes. Nenhum de nós conseguirá convencer ao estrangeiro que em nossas veias não gira uma gota sequer de sangue escravo. Maria Firmina dos Reis morreu cega e pobre aos 95 anos na casa de uma ex-escrava, Mariazinha, mãe de um dos seus filhos de criação. Ela até hoje é a única mulher entre os bustos que homenageiam importantes escritores maranhenses na Praça do Panteão, em São Luís. Em sua homenagem, comemora-se em 11 de março o Dia da Mulher Maranhense. Só em 2017, por ocasião do centenário de sua morte, suas obras foram republicadas depois de terem ficado esquecidas por quase um século. Em 2019, no site do Google, foi postado um doodle, aqueles desenhos comemorativos em sua homenagem. Mas, infelizmente, ainda hoje, pouca gente conhece a sua história. No hino que Maria Firmina compôs para comemorar a abolição da escravatura, ela dizia: Quebrou-se enfim a cadeia da nefanda escravidão. Aquele que antes oprimias, hoje terás como irmão.